né? Será que o povo vai entender isso? Porque a gente que já conhece o evangeliquez, a gente sabe, né? Ruach HaKodesh, o vento de Deus, o sopro de Deus. Mas quando as coisas são desenhadas pelo Espírito Santo, senta só um instantinho, só para te falar um negócio. Quando as coisas são desenhadas pelo Espírito Santo, a gente pode achar dificuldade em tudo, mas o Espírito Santo ele faz com que a gente compreenda. O tempo vai passando, o Espírito Santo cumpre a tarefa dele, que é nos ensinar todas as coisas, e ele vai nos ensinando o que é o sopro de Deus, né? Viver do sopro de Deus. Eu não vivo do que eu vejo, mas eu vivo do que eu creio. Se fosse pela visão humana, esse lugar aqui nunca estaria aberto. Se fosse pela visão do pastor homem, como é que vai ter dinheiro para pagar aluguel? Mas chegava assim, sempre no final do mês, na hora de pagar o aluguel, o senhor mandava uma oferta de alguém que pagava o aluguel. Nós estamos completando nesse mês de fevereiro 3 anos nesse lugar. Nesse lugar. Nunca atrasamos um aluguel. Mas não foi porque a gente quis, porque a gente é bom. Foi porque ele quis. Então entenda uma coisa, nós estamos completando 5 anos aqui, não é porque nós somos bons, mas é porque ele é bom. Só existe um bom que chama-se Deus. E Deus aprove nessa noite aqui, nos trazer nesse lugar para completar mais um ano de vida. Mas a nossa felicidade maior não é por causa disso só não. É porque ele trouxe os nossos pastores aqui. O apóstolo Gilvando, a pastora Ana Regina, para nós, eu brinco com eles que o pessoal lá de Uberaba pode não ter muita noção do que é isso. Mas nós que estamos longe, nós temos a noção do que é ter eles aqui com a gente. Sabe? Para nós é uma alegria muito grande, irmãos, ter o apóstolo e a pastora conosco. E eu pude ter a alegria de hospedá-los na minha casa. Sabe lá o que é isso? Sabe o quanto de galardão que vai vir? O Senhor, Ele está querendo ver o seu coração, sabe? Ele não quer ver a sua finança. Ele quer ver o seu coração. Porque aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Eu vou contar uma coisa rápida aqui. Num dos meus momentos com Deus lá em Uberaba, uma vez, há muito tempo atrás, eu pedi para ele assim: Senhor, me mostra onde que é a fonte. Uma das minhas perguntas foi assim: Senhor, eu quero saber onde que é a fonte. Eu quero receber direto da fonte. Ousadia, né? Saber onde que é a fonte de Deus, né? E aí um dia ele me leva no meu Souza, ele me leva para passear de barco com ele. Você já passeou de barco com Deus? Eu já. Já andei de barco com ele, irmão. E é inexplicável. Muda a vida. A intimidade com Deus muda a sua vida. Muda a sua vida. Você para de olhar para o dinheiro e começa a olhar para o dono. E ele falou comigo assim: vamos dar uma volta de barco? E entramos eu e ele no mar. E de repente nós chegamos diante de uma montanhazinha que tinha uma gruta. E ele falou assim: entra nessa gruta. E eu entrei na gruta com ele. E no momento escuro, assim, primeiro momento tudo escuro. Mas foi chegando mais para dentro da gruta e começou a clarear. E tinha um lugar lindo lá dentro. E tinha uma cachoeira jorrando lá dentro da gruta. E ele falou assim: lembra daquela oração que você fez a mim? Eu falei: tem tanta oração, né? Mas lembra daquela oração que você me pediu para descobrir onde que era a fonte? E ele aponta assim para a cachoeira e diz assim: aqui é a fonte. Você pode vir aqui a hora que você quiser. Eu estou lá agora, sabe? Estou aqui falando com vocês, mas eu estou lá agora, na fonte. Sobrenatural de Deus. Você vai querer encontrar a Deus no racional, você nunca vai achar. Nunca vai achar. Mas se você se entregar para o sobrenatural de Deus, Ele pode te mostrar onde que é a fonte dele. A fonte da vida, chamada Jesus Cristo. E eu queria dizer que essa noite aqui para nós é um marco, porque pode ser poucos anos, 5 anos, pode ser pouco, mas para nós é muito, porque a gente sabe o quanto foi difícil chegar até aqui.
Mas eu posso dizer que Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele tem nos ajudado. Essa noite aqui, para nós é uma alegria enorme ter o apóstolo e a pastora conosco. E ele vai ministrar para vocês agora e vai trazer a ceia. E eu queria que vocês tivessem toda a sua atenção voltada para o Senhor nessa hora. Porque Ele pode falar com vocês aqui nessa noite, coisas que vocês nunca podem ter ouvido antes. Então ouve o Senhor, deixa Ele falar com vocês. Você pode ficar de pé nessa hora? Vamos orar com as crianças? Senhor, em nome de Jesus... Não, apóstolo, ora com as crianças. Com certeza. Onde ele que eu oro? Que eles cresçam, Senhor, guardados, protegidos de todo o perigo da infância. Na escola, na rua, no trabalho, em casa, na casa com os amigos. Que o Senhor os proteja com o sangue inocente de Jesus. Coloca anjos guardando e protegendo. E que a bênção do Senhor seja sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Só falar só uma coisa. Esse aqui é o meu apóstolo. Glória a Deus. Pode sentar, querido. Senta aí um instante. Interessante. Eu não sabia que era assim quando a igreja, né? A gente veio meio que sem saber mesmo. Não sabíamos que a igreja estaria comemorando ou completando hoje 5 anos de existência. A gente está vindo porque a minha sogra mora em Teresópolis e aí a minha esposa aproveita o feriado para um lugar de carnaval para dar uma olhadinha na mãe. Ela já está um pouco convalescida, né? Passar uns dias ali com ela. E a gente veio já com o coração sabendo que a gente ia estar aqui hoje com vocês. Saímos ontem bem cedinho de casa, saí 5h30 da manhã, 4h30 eu estava lá na casa do Emanuel. Chegamos tranquilo, graças a Deus, pegamos uma estrada boa, sem muito tráfego e sem muitos problemas de estrada, e chegamos bem. E estar com vocês aqui, para nós é um prazer grande. Primeiro, porque eu estou na minha casa. CCR de Itaipava é a minha casa. E isso para a gente nos dá muita liberdade em Deus, né? De estar entre os irmãos, não como netos, mas como filhos mesmo, né? E o Emanuel e a Geise são nossos pastores aqui, são os nossos filhos, e todos vocês fazem parte dessa família. Os meninos lá em Tuverava, na igreja onde está o pastor Michaels, alguns jovens me chamam de vô. Aí, eu acho interessante aquela postura deles, né? E realmente eles têm um carinho assim diferente da gente, e aí eu descobri que eu estou ficando velho. Os netos vão aparecendo. Quando a minha filha ficou grávida, a Giovana, a primeira gravidez, ficou grávida de gêmeos. Eu fiquei sabendo, e o Marcelo me ligou. Eu falei, estava todo feliz porque a minha filha estava grávida. E aí eu falei com ele. Depois ele passou o telefone para a Valentina, a filhinha dele, e falei, ô Tina, eu vou ser vô. Ela disse, não tem problema não, eu cheguei primeiro. Eu achei muito interessante e espontânea aquela atitude, né? E a Valentina, para mim, é um dos símbolos mais belos do cuidado de Deus na minha vida, e também dessa questão de herança paternal. Desde pequenininha, ela sempre teve um apego muito grande comigo, a filha do Marcelo. Mas ela tem uma atitude que eu não entendia até o dia que eu fui orar a Deus para me entender. Ela não vai no culto sem uma oferta para me entregar. Ela não entrega oferta na igreja na hora que todo mundo oferta. Um dia ela chegou com uma bolsinha, e dentro daquela bolsinha tinha muita moeda. Ela disse, abre a mão. Aí eu coloquei a mão, disse, colocar 2. E ela encheu a minha mão de moeda. Aí eu falei assim, gente, eu preciso entender o que é isso. Tinha um outro garotinho
que ele chegava na igreja e ele trazia uma sacola. Sempre naquela sacola tinha ou mandioca, ou chuchu, ou acerola, ou tinha às vezes abobrinha, porque a avó plantava, a bisa na verdade plantava, e ele colhia do quintal da bisa para trazer para mim. E ele chegava às vezes com aquela sacolinha de amora e me entregava. E ele dizia: é para você. E eu abraçava ele, orava e agradecia. Eu sempre gosto de orar quando eu recebo oferta. Aí eu abraçava ele e orava. Mesma coisa eu falava com a Valentina. E eu fui um dia perguntar a Deus. Falei: Deus, me explica o que é isso? Que essas crianças me entregam oferta. Me traz alimento, outro me traz moedas. E Deus foi muito fiel comigo. Ele respondeu para mim e disse assim: eu estou usando as crianças para dizer para você que sou eu quem cuido de ti. Aí eu entendi que realmente o sinal do cuidado de Deus na minha vida não veio de eu receber uma oferta de 20 mil, de 30 mil de um adulto, não. O sinal do cuidado de Deus veio de pequenas ofertas de criança. E tem sido assim, o cuidado de Deus comigo. Ele sempre mostra que Ele está cuidando de alguma maneira. Então, naquele dia eu falei assim: Deus, é o cuidado do Senhor. E aí, dias atrás, a Valentina, ela deve ter hoje talvez uns 9 anos, né? 9 anos, ela fez recente agora, 9 anos. E a Valentina faz pequenas bijuterias assim, ela pegou o lado da mãe e ela faz artesanalmente, ela faz algumas coisinhas para vender. E no dia 31, na virada do ano, ela chegou e disse: eu preciso te entregar a minha primícia. Aí eu falei assim: Jesus. Só que naquele dia eu achei a coisa mais interessante. A primícia dela era R$50. Na virada do ano, ela disse: eu preciso te entregar a minha primícia. Aí eu chego às vezes em casa, eu digo para minha esposa: há uma ligação espiritual entre eu e a Valentina. Aquele garotinho que trazia para mim os legumes, ele está morando fora agora. Mas de vez em quando a mãe liga para falar comigo, porque ele está com saudade do pastor. Às vezes a gente conversa com o Caleb, pergunto para ele quando ele vem a Uberaba, ele disse: eu não sei. Ele diz: vem passear na minha casa para a gente ir na praia. Aí eu vejo como Deus trabalha com cuidado de pequenas coisas, percebe? O cuidado de Deus não é em coisas grandes. O cuidado de Deus são nos detalhes. Tudo que a gente precisa é estar atento aos detalhes de Deus. Amém, queridos? Certamente, Deus faz isso só para dizer para nós assim: eu cuido de ti. Então, Deus está cuidando, né? E Ele é fiel. Hoje é um dia muitíssimo importante para todos nós, da CCR de Itaipava. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra muito interessante. Talvez alguns aqui irão entender algumas coisas depois que entregarmos essa palavra a vocês. Eu quero compartilhar um pouco sobre o Kairós de Deus para as nossas vidas. Amém? Diga: o Kairós de Deus para a minha vida. Amém? Então, a primeira coisa que eu vou fazer como introdução, daqui a pouco a gente vai ler a Bíblia. Tem gente que acha que a gente tem que ler a Bíblia logo. Não fica tranquilo que uma hora dessa a gente lê. Vai ter alguns versículos aí. Entender um pouco sobre o Kairós, né? O que é Kairós? O Kairós de Deus em nossas vidas é viver compreendendo
cada circunstância que passamos e enfrentamos como filhos de Deus, circunstâncias boas ou ruins, está dentro de um cronograma de Deus. Já passou por momentos difíceis? Já. Você está dentro de um kairos de Deus. Compreender o kairos de Deus em nossas vidas demonstra um comportamento maduro. Porque enquanto a gente está tudo jóia, é jóia, não é? Mas quando as coisas não estão tão bem, é que vai demonstrar se você é maduro ou não. Para Deus te entregar algumas heranças, Ele vai precisar saber se você é um filho maduro. Tanto é que Paulo, quando ele fala sobre o menor, a criança nova, fala assim: o herdeiro, quando é pequeno, ele não pode receber uma herança, é necessário que tenha um tutor. Ele só vai receber a herança depois que ele se tornar maduro. Aí eu vou te perguntar, você não me responda, olhe para dentro de você e sonda o seu coração. Você é uma pessoa que ainda é um herdeiro pequeno, criança, infantil, ou você é um herdeiro que é maduro, está pronto para receber a herança? Por quê? Compreender o kairos é saber e demonstrar o nosso comportamento como filhos maduros. Por quê? Se você não é um filho maduro, não terá como Deus te entregar a sua herança. Mas pior do que isso, quando eu não sei passar pela circunstância dentro do kairos de Deus, quando eu não sei me comportar com idoneidade, às vezes Deus precisa trocar o herdeiro. Você podia receber, mas você se comportou como criança. Então você não vai receber, ela vai receber alguma coisa que seria seu, porque você não teve maturidade para receber a herança. Então pensa bem, nós queremos entender o que significa kairos de Deus. É sabermos que o tempo determinado de Deus, o tempo determinado é de Deus e não nosso. Você já passou por algumas coisas na sua vida que você quase plantou bananeira para ver se passa e não passa? Meu Deus. Aconteceu isso com você? Aconteceu. Aí você usa a expressão: parece que essa fase não vai passar. Alguém já ouviu essa expressão? Parece que essa fase não vai passar. É como se você quisesse adiantar o kairos de Deus para a sua vida. E Deus lá do céu está dizendo assim: aquietai e sabei que eu sou. Uau! Deus às vezes está dizendo: aquieta-te, para que você saiba que eu sou Deus. Aquietar é você olhar para a circunstância e você terá um olho espiritual, e aí você vai entender uma pessoa na Bíblia que nos ensina sobre o tempo determinado de Deus. Vai nos ensinar muito. E aí eu vou dar dois exemplos que até historicamente diz que os dois foram contemporâneos, mas eu vou dar dois exemplos que você vai entender legal. Primeira coisa, eu vou falar do negativo, aí depois eu vou falar do positivo. Deus chegou para Abraão e disse assim: eu vou te dar um filho. Aí o que prometeu é ou não é fiel? Abraão creu que Deus ia dar um filho para ele.
Sara também creu que Deus ia dar um filho para eles. Só que foram passando muito tempo e Deus não dava o filho. O kairós de Deus estava determinado, sim ou não? Aí quando você tenta ajudar Deus, você erra. Tenta ajudar Deus, não, irmão, ele já sabe. Você está querendo ser melhor do que Deus. Aí você começa a olhar o seguinte: Abraão vai lá, recebe a promessa e de repente Sara vai e diz assim: entra a minha serva Agar. E aí Abraão vai, deita com Agar, e aí Agar concebe e nasce Ismael. Ismael era o kairós de Deus, era o sonho perfeito de Deus. Então deixa eu te falar um negócio. O kairós de Deus na sua vida, eu não sei em que área, não é você que determina o fim. Já chega. Já deu o que tinha que dar, Fernando? Isso aqui já deu. Quem determina o fim no kairós de Deus nas nossas vidas é Deus. Ele tem o controle, Emanuel, de todos os seus dias. Isso é tão verdade que se Deus não tivesse o controle de todos os nossos dias nas suas mãos, eu já seria um defunto há 6 anos. Porque sofrer um AVC hemorrágico e não ficar com nenhuma sequela como eu, só pode ser um plano divino. No kairós de Deus, não tinha morte para mim em 17 de outubro de 17. Percebe? Ainda que a minha carne quase morreu, mas no kairós de Deus, um dia lá do céu Deus te olhou e disse: nesse aí ninguém toca. Percebe? Por isso você é tão perseguido, a estratégia do inimigo você incomoda. Quem está dentro do kairós de Deus, às vezes sofre tentação, às vezes o diabo quer paralisar, mas não esqueça que dentro do kairós dele, ele sabe o tempo certo de mudar a circunstância. Quem está entendendo a palavra aí? Amém? Aí você vai começar a compreender alguma coisa desse tipo. O tempo oportuno é de Deus. O momento certo é de Deus. Kairós é uma palavra grega muito usada na Bíblia, no Novo Testamento, para referir o tempo definido e específico de Deus. O Cronos de Deus, que também é tempo, é o que nós chamamos de tempo do universo. Dia, noite, minuto, hora, segundo, dia, mês, ano, centena de anos. Isso é o Cronos de Deus, é o programa de Deus universal. No entanto, o kairós de Deus é quando ele olha para cada um de nós e diz assim: o meu kairós para você é esse. Agora, compreender isso humanamente é muito difícil. Por que que é difícil? Porque nós queremos ajudar Deus. E a pior coisa que tem é quando a gente quer ensinar Deus a salvar o filho. Tem pais que têm filhos desviados, que quer ensinar Deus a trazer o filho de volta. Tem mulher que tem marido que está fora da igreja, que ela tenta fazer alguma coisa e fala para Deus: Deus, faz isso na vida dele. E Deus lá do céu deve ficar olhando e dizer assim: nossa,
Está ensinando o vigário a rezar. Verdade. E aí Deus olha lá do céu e fala assim: nossa, agora o capim está comendo a vaca. Aí você fala assim: Deus, não deu certo desse jeito, desse jeito. Faz assim, Senhor. Disse: agora a banana comeu o macaco. Aí você ora daquele jeito, não dá certo. Falou: Deus, não deu certo daquilo, não deu certo desse. Faça alguma coisa, Senhor. Desce dessa maneira. Fala assim: agora pronto. O poste está fazendo xixi no cachorro. Está tudo fora do lugar. É verdade. Então, nós precisamos ter maturidade para passarmos pela circunstância, passar pela prova. E quando nós não temos maturidade para passar pela prova, você tem duas coisas que podem acontecer contigo. A primeira coisa que pode acontecer é você desistir. E aí a Bíblia fala assim, ó: aquele que recuar, a minha alma não tem prazer nele. Qualquer coisa que você recue, saindo do propósito, do kairós de Deus, você deixou de atrair, deixou de perceber o prazer de Deus. Aí você chega e joga a toalha, fala assim: Deus, cansei, não aguento mais. Ser crente é isso, Deus, eu estou parando aqui. Você crente, não quero fazer nada na igreja, cansei desse povo atribulado, cansei desses irmãos que falam mal de tudo, que reprova tudo, que não dá certo aqui, que não dá certo ali. E aí, se eu fosse pensar dessa maneira, eu nem crente seria mais. Porque eu conheço muita ovelha, mas eu também conheço muita ovelha. É verdade. Então você ter a oportunidade de conviver com ovelha é maravilhoso, porque a ovelha segue a voz do pastor, mas conviver com ovelha é triste. Cada ovelha é pastora de si mesma. Aí você começa a compreender que o tempo determinado de Deus para a sua vida é Ele quem sabe. Quem está entendendo a palavra aqui? Eu não consigo mudar o tempo de Deus. Amém? Então nós iremos compreender isso. Kairós significa o cuidado de Deus, de saber de tudo antes que alguma coisa aconteça. Um outro termo usado para falar da experiência do tempo é a conotação oposta ao Kairós, que é o Cronos. O Cronos está dentro da nossa existência. Quando eu fui gerado no ventre da minha mãe, o Cronos já existia. Está lá. Eu nasci, até o dia da minha morte, eu vou morrer. O Cronos vai continuar. Não é uma obra específica de Deus comigo. Então, quando eu estou dentro do entendimento de que Deus está no controle, desde antes de eu nascer, até depois da minha morte, para a eternidade, eu vou saber que Deus tem o controle de todas as coisas. Isso eu chamo de onisciência e onipresença de Deus. Ele tem o controle do universo. Se Deus tem o controle do universo, e você imagina o seguinte, imagina, Emanuel, se Deus não tivesse o controle do universo, o que o diabo estaria fazendo na terra? A gente já sabe que ele está fazendo coisas terríveis. Esses dias agora que nós estamos vivendo é carnaval, e a gente sabe que o diabo está fazendo muita coisa terrível na terra, especialmente no Brasil. Mas você imagina se Deus permitisse os demônios de fazer tudo o que eles gostariam?
Se dá para você imaginar o que seria o planeta? A ruína e a desgraça que seria aqui? Quem já leu aqui o livro Mais Esperto que o Diabo? Alguém já leu esse livro? Não? É um livro fantástico. Quando eu li aquele livro, o Abraham Hughes, ele cria um ambiente tão surreal para escrever o livro Mais Esperto que o Diabo, que é como se fosse uma entrevista com Lúcifer. E quando ele escreve aquele livro, uma das coisas, por exemplo, que ele diz no livro, ele disse: eu tenho que provocar incredulidade nas pessoas contra Deus, Lúcifer falando. E quando acontece alguma coisa ruim com as pessoas, a primeira pessoa que eu coloco na mente dele para questionar é quem? Se Deus existe, por que aconteceu isso? A hora que você ouvir alguém dizer isso, ele está debaixo de uma influência do diabo. Aí você vai começar a entender todas as coisas, e quando você entende isso, você vai começar a entender a manifestação do poder de Deus. Então, Abraão não entendeu o Cronos de Deus, o Kairos de Deus. No entanto, Jó foi um homem que a tradição diz que ele foi contemporâneo de Abraão, na mesma época de Ur. Tanto é que se você começar a ler o livro de Jó, você vai perceber que ele era de Uz, ou Ur, e Abraão também era de Ur. Alguns estudiosos acreditam ter sido Jó contemporâneo de Abraão. Eu acredito que os dois pagaram dízimo a Melquisedeque, porque Jó era crente. Tá, vem a prova de Jó. A prova não é fácil, não é? A prova é difícil. Vem a prova de Jó. E dentro da prova de Jó, novamente aparece a cena da esposa. Em Abraão, ele cedeu. Aceitou a proposta de Sara e ele coabitou com Agar. A esposa de Jó olhou para ele e disse: amaldiçoa o seu Deus e morre. Se Jó estivesse com o coração contaminado, ele iria pegar a palavra da esposa e ia dizer: é verdade, perdi filhos, perdi ovelhas, perdi gado, tudo foi destruído. Eu realmente acho que Deus não me ama. Oh Deus, você não existe. Eu não te amo mais. Eu não te quero mais. Ele olhou para a esposa e disse: como diz uma louca, diz tu. Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Percebe? Jó estava dentro do Kairos de Deus. E dentro do Kairos de Deus, você vai encontrar amigos assim. Confessa o seu pecado. Rosângela, o que está acontecendo com você? Você não fez alguma coisa errada? Emanuel, você precisa orar para Deus te revelar o que está acontecendo. Jó tinha 3 amigos que diziam ser amigos. E um tempo atrás eu estava passando uma peleja e uma pessoa falou comigo uma coisa que eu falei para ele assim: olha, deixa eu te falar um negócio, eu não estou precisando de amigo de Jó. Falei, o que eu estou passando já está muito para ter mais um amigo de Jó na minha vida. Estou precisando de ombro,
Precisando de alguém que me ajude. Porque vai aparecer alguém que é amigo de Jó, que ao invés de te ajudar, vai fazer o quê? Te acusar. E os amigos de Jó acusou tanto Jó, perseguiu tanto a fé de Jó, que você tem o livro inteiro, que nós chamamos de diálogos entre os amigos de Jó. Primeiro diálogo, segundo diálogo. O livro de Jó é considerado um livro poético. E ali nós temos os diálogos. E foram diálogos e diálogos e nada. Chegou um dia que Deus disse assim para Jó: chama os seus amigos e vem cá. Perdoa os seus amigos pelo que ele te fez. Abençoa os seus amigos, porque eu quero te abençoar. Quem está entendendo a palavra? Haverá momento na sua vida que você terá que perdoar os seus amigos de Jó. Que você às vezes os tem como amigos, mas eles não se manifestam como o braço, como o ombro. Eles se manifestam como acusadores. Nessa hora você vai precisar do discernimento para dizer assim: eu te perdoo e eu vou orar por você. Aí 42:10 de Jó, a Bíblia diz assim: e virou o Senhor o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus. Eram os 3 amigos que tinham acusado ele durante todo o tempo do Kairós. Todo o tempo do Kairós. Aí você vai começar a compreender que o Kairós de Deus nas nossas vidas vai nos provar. E uma das coisas que Deus usa para me aprovar ou não no ministério é a prova. Quando você está na prova, quando você está dentro do Kairós de Deus, as circunstâncias não são favoráveis, financeiramente não é favorável, relacionalmente não é favorável, às vezes doenças, às vezes problemas com filhos, às vezes problemas com igreja, às vezes problemas e mais problemas. Nessa hora você tem que ter filtro, para você entender o seguinte: eu estou dentro de um tempo determinado de Deus. Quem está compreendendo a palavra aqui? Isso te ajuda? O tempo determinado de Deus. Eu não consigo antecipar o relógio de Deus. Falar para assim: Deus, antecipa isso aqui para mim. E a nossa ansiedade é tão grande que você às vezes tenta barganhar com Deus. E eu vou jejuar por essa causa. Você tenta barganhar com Deus: eu vou dar uma oferta para ver se Deus desata isso. É assim ou não é? Deus fala assim: não é por aí. O tempo é de prova. A única coisa que você precisa é entender que eu tenho o controle de todas as coisas nas minhas mãos. O controle de Deus está nas mãos dele sobre a sua vida. Amém? E quando nós entendemos isso, nós começamos a crescer. Aí você vai começar a compreender a grandeza de Deus. Por quê? O Cronos é o tempo de Deus do universo. O Kairos é o conceito do conteúdo do tempo. Por isso, Kairos é a palavra usada para enfatizar tempo, sentido pontual.
A palavra kairos pode ser aplicada tanto de forma negativa como positiva. De forma negativa, kairos implica na ideia da crise. E na forma positiva implica na ideia da oportunidade. Aí você vai falar assim, e aí? O que você precisa é entender esse kairos. Aí, nós temos, eu disse para vocês que ele é alguma coisa da Bíblia. Para a gente entender um pouco sobre isso, nós iremos ler alguma coisa que vai ajudar você. Atos capítulo 1, versículo 7. Não compete a você conhecer o tempo ou o cronos de Deus, ou a época, o kairos de Deus. A primeira palavra é tempo, cronos. A segunda palavra é época, kairos, os quais o Pai fixou pela sua própria autoridade. Eu não vou conseguir mudar nem o cronos e nem o kairos de Deus. Por quê? O Pai determinou pela sua própria autoridade. E aí a gente começa a compreender algumas coisas. Depois que eu começo a entender algumas coisas do mundo espiritual, quinta-feira eu estava um culto de confraternização, eu estava ministrando aos irmãos, eu disse a eles, eu tenho procurado uma única coisa, a única coisa que eu tenho procurado é me aproximar o mais profundo possível de Deus. Porque quanto mais, pastora Lina, eu estiver próximo de Deus, eu vou gerando um relacionamento de convivência com Ele. O meu primeiro despertar essa noite foi muito cedo. Eu estava com um pouco de sono, mas eu tinha que conversar um pouco com Deus também. Era 2h40 quando eu acordei. Tirei o meu tempo de conversa interior com Ele. Depois eu dormi um pouco mais. Por que você faz isso? Porque eu tenho tido entendimento. Se eu tenho todos os dias um encontro com Deus, Deus já sabe que não vai passar um dia sem que eu, Gilvando, vai estar com Ele. Então eu vou usar uma expressão no sentido bem legal para você. A minha regularidade na minha intimidade com Deus em oração escraviza a presença de Deus na minha relação com Ele. E aí a gente sempre ouve aquela frase: ninguém é obrigado a plantar, mas depois que você planta, você escraviza a colheita. Na oração é a mesma coisa. Eu preciso ter dentro do cronos e dentro do kairos o meu tempo, porque o que eu vivo ou o que eu vou viver, o Senhor já fixou pela sua própria autoridade. Então, dentro dessa perspectiva, eu preciso desenvolver uma vida com Deus de tal maneira que hoje eu estou aqui e eu sei que dentro do propósito eterno de Deus, Ele já sabia que eu estaria aqui hoje. Eu não sabia, Ele também não sabia, mas Deus, então eu estou dentro do kairos de Deus. Percebe? Então nós precisamos de quê? Entender que Jesus revela que todo o tempo, em qualquer que seja o aspecto da sua vida,
não pertence a você, pertence a Deus. Até do incrédulo? Sim, até do incrédulo. Isso é tão verdade que o evangelho eterno evangeliza pessoas que você não evangelizou. Ou não? Tem pessoas que vêm para Jesus e nunca teve um crente que pregasse para ele. Nunca teve um pastor na casa dele. Mas um dia Deus fala com ele de uma maneira tão forte e ele vem para a igreja e converte. Quem evangelizou essa pessoa? O Senhor, pelo evangelho eterno. Deus tem o controle de todas as coisas, amém? Um texto bíblico que expressa muito bem o que o apóstolo Paulo escreve. Olha o que ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como insensatos. Não como quem? Dentro do Kairos você não pode ser insensato. Não como insensato, mas como sábios, remindo o Kairos de Deus, ou remindo o tempo. Aí vem o seguinte: como é que a Marta vai remir o tempo? Com o comportamento de Jó. O comportamento de Jó diz para nós: se o sofrimento fosse durar 2 décadas, pela sua vida sábia, Deus pode remir o tempo. Mas para Deus remir o tempo, Ele vai precisar olhar para nós e achar em nós favor. Eu oro sempre e digo: Senhor, se o Senhor achar graça em mim, isso que eu estou colocando agora diante de Ti pode ser mudado. Como mudar isso? Sabedoria. Mas a coisa mais triste que tem é quando você vê um crente em crise e ele vai para o Instagram, para o Facebook, para o Twitter, qualquer rede social da vida, e ele chega lá e escreve um textão falando mal do amigo com quem ele está com raiva. Ele escreve um textão falando mal da igreja dele. Ele escreve um textão falando mal da mãe, do pai. Ele escreve um textão falando mal da família. Tem essas coisas ou não? Muito. A hora que você vai para as suas redes sociais e escreve um textão falando alguma coisa, você agiu com sabedoria? Percebe? Paulo estava dizendo, portanto, vede prudentemente como andai, não como insensatos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu preciso ter esse sentimento de que os dias são maus e que eu não posso mudar o meu padrão de fé por causa dos dias ou por causa da circunstância. Eu preciso temer o Senhor, amém? O Kairos denota exatamente a ideia de aproveitar bem cada oportunidade, ou seja, não desperdiçar, deixar passar um momento sequer do tempo oportuno de Deus agir. Quando eu entendo isso, na minha circunstância, na minha adversidade, eu vou dar graça pelo pouco que eu tenho. Eu tenho pouco, mas esse pouco que eu tenho, eu vou dar graças. Eu estava no hospital com um sangramento no cérebro, precisava urgente de uma cirurgia, tinha 2 opções:
Ou eles iam cortar o osso da minha cabeça, tentar me salvar com uma cirurgia com o crânio aberto. E tinha uma segunda opção. A segunda opção seria fazer um implante cerebral para tentar bloquear o sangramento. E eu estava lá, entre a vida e a morte. Tinha um sangramento no cérebro. Era um AVC hemorrágico. E a minha esposa disse: não vai abrir a cabeça do meu marido. Ela disse, o médico disse: olha, o Hospital Escola não dispõe desse equipamento. Você vai comprar, vai fazer em forma de doação e a gente faz o implante. Quanto custava o equipamento? R$70 mil. Eu não tinha. Eles abriram uma vaquinha eletrônica e em menos de 20 dias Deus nos deu R$70 mil. Só que eu fiquei 30 dias. Eu estava dentro do cronos do perigo. Imagina um cronos de perigo, pastora Lina. Eu estava na boca do funil. Dentro desse cronos do funil que eu estava, 30 dias ali, pastora Geise, esperando um estende. O estende cerebral tinha que acontecer. Naquele ano, 2 feriados seguidos, no mês de novembro, e o médico não trabalhava. Mas aí tinha um milagre. Um dos médicos que me visitava, que estava cuidando de mim, chegou para mim e disse assim: seu Juvando, nós não entendemos o que está acontecendo com o senhor. Eu disse: o que foi, doutor João Pedro? Ele disse: é algo que a gente não sabe como, mas o seu organismo está drenando o sangue. Mas era o organismo mesmo. Deus mandava e o organismo obedecia. Dentro do cronos do perigo, Deus mandou recurso, Deus preservou o meu cérebro, a minha massa cefálica não foi contaminada com sangue. As enfermeiras perguntavam: o senhor não está vendo nada em duplicidade? Eu dizia: não. Eu lia livro, eu lia a Bíblia, eu via televisão. E tudo era normal. Chegava a minha esposa para conversar com o médico e dizia: olha, ele está aqui, mas você pode chegar no próximo horário de visita e ele está em coma. Mas existia alguém que estava no controle. Quem está entendendo aqui? Quando Deus entra no controle da sua vida, não tem inimigo que vai fazer nada contra você. Não tem doença que vai te paralisar. Não tem nada que vai deter você. Sabe por quê? Você está dentro do tempo remido de Deus. Escute, entender isso é você ser maduro para compreender o tempo da prova, o tempo da dificuldade. E aí, a hora que você se comporta assim, Deus vai lá e fala assim: eu vou virar o cativeiro do Gilvando. Não virou o cativeiro de Jó? Jó poderia ter morrido na lepra, ou não. Jó poderia ter morrido na prova. Mas a Bíblia diz assim: e deu o Senhor tudo em dobro para Jó. Sobre passar pelo Kairós.
A hora que você aprende a passar pelo Kairos, Deus vai olhar para você e falar assim, ó, você tem caráter, você tem perseverança, você tem persistência, eu vou te entregar, eu vou te abençoar, porque você entendeu que sou eu, o teu Deus, que estou no controle e eu faço o que me apraz. Todos os seus dias estão escritos na palma das minhas mãos. Quando eu entendo isso, eu deixo Deus ser Deus. Qual a área da sua vida que Deus precisa ser Deus? Amém? O escritor aos Hebreus também escreve assim: para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Tempo aqui relaciona ao Kairos de Deus. Quando é que Deus vai agir? É quando eu começo a entender. Então escute, para você dimensionar isso. Só depende de você o milagre que você precisa. Só depende de você a bênção que você precisa. Só depende de você, porque os meus olhos tem que estar fito nele. Estava vendo o pastor Emanuel falando aqui sobre o lugar que Deus levou ele. 2 semanas eu estive no lugar do meu sogro. E eu estava com Jesus. Meu sogro foi um negócio interessante, porque era um lugar como se fosse um portal grande. E naquele portal, dali para aquele portal para frente, era um jardim infinito, grande. Como se fosse uma rua calçada, um piso muito bonito. E eu caminhava com Jesus. E semana passada, algumas vezes, eu ouvi o Senhor falar para mim: sobe, vem para cá. E ali o Senhor começa a trazer algumas coisas. Eu tenho procurado muito agradar o Senhor no sentido de pelo menos 1 hora de oração, eu não tirar nada do celeiro. Eu tenho procurado fazer isso. Eu vou para algum lugar que eu chamo de trono do universo em Deus. Eu vou para o trono de Deus, descrito lá em Apocalipse capítulo 4, que a Bíblia fala que existia alguém que estava sentado sobre um trono, e os 24 anciãos jogavam a sua coroa. Eu estou escrevendo um livro, e o livro é Origem da Honra, e eu vou estudar exatamente Apocalipse 4 e 5. E eu estou escrevendo aquele material, e uma das coisas que eu aprendi com essa origem da honra é que eu preciso ir para um lugar de adoração onde eu não posso pedir nada para Deus. É possível? É. Eu posso fechar os olhos e estar vendo essa filmadora aqui à minha frente. Estou com os olhos fechados, mas a minha mente sabe que tem uma filmadora aqui à minha frente. Sim ou não? Eu também criei um cenário onde eu consigo entender que quando João descreve um ser vivente que estava sentado sobre o trono, eu vou para aquele lugar, porque ali os 24 anciãos e os 4 seres viventes jogam as coroas e prostram aos seus pés. E eu chego e digo: Senhor, eu agora vou junto com os 24 anciãos e com os 4 seres viventes prostrar diante do Senhor. Estou lá. A partir dali, eu tenho meu tempo de intimidade com Deus. Então deixa eu te falar uma coisa.
em tempos oportunos, desenvolva a sua intimidade com Deus, que Ele vai te levar, amém, para um lugar de intimidade com Ele. Se você entender isso, você vai entender com facilidade o Cronos. Eu consigo entender isso na minha vida. Tem coisas que eu quero fazer, humanamente eu quero, mas eu sei que eu não posso fazer. Tem coisas que você quer fazer, mas a hora que você tem o mínimo de relacionamento com Deus, vem uma voz que não é sua, e você recebe uma informação: não faça. Quem já viu essa experiência? Essa voz não é sua. Não faça. E você é teimoso, você é teimosa e faz. Na hora que você faz, você entra numa rota de deserto, dando volta em ciclo. Que o Kairos de Deus está aqui, e a sua rota está aqui. Quem aqui, seja sincero, já se sentiu fora da rota de Deus? Eu já me senti. E aí, você precisa voltar para o Kairos de Deus. Quando você volta para o centro da vontade de Deus, Ele assume o controle. Amém? Você quer o controle das suas vidas na sua mão? Ou você quer o controle das suas vidas na mão de Deus? Quem decide o destino não é Deus, é você. Ele te deu livre-arbítrio. Você pode escolher quem vai controlar o meu Kairos. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Percebe? Lembra de onde você saiu e aonde que você chegou. Diga: Deus, eu te entrego o Kairos da minha vida nas tuas mãos. Amém? Você consegue alimentar dessa palavra? Feche os seus olhos. Olha para dentro de você, não precisa olhar para ninguém à sua volta. Talvez você vai olhar alguns anos da sua vida. Alguns 10, outros 15, outros 5. Eu não sei aonde Deus começou algum processo na sua vida. E esse processo que Deus começou, talvez já te custou algumas lágrimas. Você olha para os anos de onde o Kairos de Deus começou a acontecer na sua vida, e você olha para o seu passado
você diz: parece que Deus me esqueceu. Nesse processo que Deus estava querendo te cristalizar, talvez você murmurou, talvez você questionou, perguntou a Deus, e o silêncio de Deus continuou, parece que mais forte que antes. Ele sabe de tudo, Ele sabe que você está passando, Ele sabe. Mas hoje, Ele manda te dizer que Ele está cuidando. Peça perdão a Ele pelas vezes que você murmurou. E se você estiver disposto, se você estiver disposta, deposite a sua ansiedade aos pés da cruz. A sua ansiedade deposite ao pé da cruz. As soluções pessoais que você tem, deposite ao pé da cruz. A dor, deposite ao pé da cruz. E hoje, Deus pode sabiamente abreviar o tempo da sua dor e do seu sofrimento. Junai de calablanchori de veichorabantiqueta. Meu Deus. Espírito Santo agora fala ao coração desse homem e dessa mulher que está aqui hoje. E diz a ele: que planos você tem, Jesus? Que planos o Senhor tem, meu Deus, a respeito dele e dela? Lembletioan devlacionai. Aleluia. 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 Há um Deus que está ouvindo agora tudo o que você está passando. Tá chorando porque E Ele hoje pode escrever uma nova história. se você tem um Deus, Ele pode mudar a história da sua vida. E Ele vai te entregar e jamais te esquecer. algo agora que vai mudar o rumo da sua história. Ei Deus, há situações aqui hoje que o Senhor vai remir o tempo. Aleluia! O Senhor vai remir o tempo. E hoje Deus poderá, pela sua fé e obediência, escrever uma nova história e um novo tempo. Hoje Deus vai fazer
algo na sua vida que vai gerar em você um novo conceito do Kairos de Deus. Diga a Deus: eu entrego nas tuas mãos tudo que eu estou passando. E o Senhor vai cuidar dos detalhes na minha vida. Diga com fé, diga: Senhor, muitas vezes eu tenho sofrido doenças, aflições, dores, mas hoje eu estou depositando toda a minha vida dentro do teu Kairos, e eu quero desfrutar do teu cuidado na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Meu Deus, essa palavra te ajuda? Amém? Não é fácil entender o Kairos, né? Mas quando nós entendemos e deixa Deus ser Deus, Ele escreve uma história de tudo em dobro. Sabe aquilo que você às vezes não tinha e tinha escassez? Deus vai te dar em dobro. A unção você vai receber em dobro. As condições financeiras virá em dobro. A restauração da família virá em dobro. Por quê? Porque Deus está cuidando do seu Kairos. Amém, queridos? Então, fique entendendo o tempo de Deus. Entrega a Deus a sua vida e Ele vai fazer além do que você está pedindo ou pensando. Amém? Nós iremos para a nossa segunda etapa, que é a ceia do Kairos. Amém? Glória a Deus. A ceia que Deus entrará para cuidar do tempo oportuno dele. Amém? Nós temos aqui dois elementos básicos da celebração da ceia. Nós temos o pão, que a gente sabe que representa o corpo de Cristo, e nós temos o cálice, que nós sabemos que ele representa o sangue de Jesus. A Ana Mendes, no seu livro Comer da Minha Carne e Beber do Meu Sangue, ela fala algo muito interessante. Quando eu participo do pão, eu recebo da inteligência de Jesus. Quando eu participo do cálice, eu recebo a vida de Deus. Por quê? Isto é o meu sangue, que é derramado por vós. Então, quando eu faço nesse símbolo a participação do cálice, eu recebo a vida de Deus. Por quê? Eu não sou daqueles que acreditam na transubstanciação, mas Jesus disse: este é o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E Paulo em Coríntios ele diz: e todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Quando eu participo da ceia,
eu estou dizendo: Jesus morreu ontem, ressuscitou hoje e pode voltar amanhã. Para mim, a ceia me chama para o meu preparo para o arrebatamento. Porque ele disse: até que eu venha. Então, quando a gente faz isso aqui, não é um ritual qualquer. Jesus morreu ontem, ressuscitou hoje e volta amanhã. Eu estou recebendo a inteligência de Jesus e a vida de Deus. Por que isso? E aí você vai até entender um pouquinho sobre o nome da igreja. Quando Maria se achou grávida, o anjo que chegou para ela disse assim: o que está em você é do Espírito Santo. Na hora que Deus foi fazer acontecer o nascimento de Jesus, ele soprou o Ruach HaKodesh no ventre de Maria, sopro de vida, e ela se achou grávida de quem? Ruach HaKodesh, o sopro, o pneuma, o Espírito Santo. Naquela hora, a vida de Deus entrou no ventre de Maria. A ceia é um elemento comum? Não. Pode ser para você. Para mim, a ceia é uma anunciação. Jesus morreu, ressuscitou e Jesus está voltando. Jesus vem agora. Então hoje nós iremos celebrar a ceia, lembrando que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e que Jesus pode voltar hoje. Amém? Fique em pé no seu lugar nesse instante. 2 obreiros aqui para pregar para nós. Um pega o pão e o outro pega o cálice. Quem poderia ser? Marta, a Rosângela, ok. As nossas diaconisas. Que não, pera só um pouquinho. Fica dali, Rô. Isso, fica aqui, Marta. Virado para lá para o povo. Isso. Levante as suas mãos para cá. Vamos consagrar esse pão e esse cálice. Nós oramos agora, Senhor. E nós consagramos esse pão e esse cálice, anunciando que o Senhor morreu, que o Senhor ressuscitou e que o Senhor voltará. E eu oro agora para que quando participarmos desse pão, que a inteligência de Jesus venha sobre nós. E quando participarmos desse cálice, que a vida de Deus venha sobre nós. E eu tenho certeza que o Senhor estará preparando os nossos corações para o momento do arrebatamento da igreja. E é por isso que o Senhor disse em Lucas capítulo 22, versículo 14: desejei muito comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento, até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramada por vós. E o Senhor disse: comei dele todos. Senhor, nós consagramos esse pão e esse cálice e nos alimentaremos do pão vivo dos céus, em nome de Jesus. Amém. Podem distribuir. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo,
que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão Ele vai prosperar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão Ele vai prosperar. Não chore, não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos. Obrigado, Senhor, porque o teu sacrifício na cruz, o Senhor pagou pelos meus pecados. O Senhor foi moído pelas minhas transgressões. O Senhor levou 40 chicotadas. O Senhor não merecia isso, mas o Senhor sofreu por minha causa. O sacrifício vicário de Cristo me remiu. Aquela cruz tinha que ser minha. As chicotadas quem tinha que levar era eu. O peso da cruz era eu que tinha que carregar. Mas o Senhor levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas suas pisaduras
eu fui sarado. Por isso, obrigado pelo teu sangue derramado. E que hoje o Senhor receba a nossa fé. Nós cremos que o Senhor morreu, que o Senhor ressuscitou e que o Senhor volta para buscar o teu povo. Receba agora, Senhor, a nossa consagração e a nossa dedicação a Ti. Tomou o cálice dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Bebei dele todos. Aleluia. Aleluia. Que a vida de Deus venha para a vida dessa igreja. Que a comunidade Ruach HaKodesh receba agora a vida de Deus. Sopra a tua vida sobre nós. Sopra a cura sobre nós. Você pode ser curado agora, porque pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Ei Deus, libera a cura aqui nesta noite. Libera a cura aqui esta noite. Libera a cura aqui esta noite. Libera a cura aqui esta noite. Que esta ceia seja uma ceia de cura, de milagres e de grandes obras. Ative a sua fé agora. E quando você participa da vida de Deus, a vida dele pode vir para o seu corpo. Receba agora o milagre, receba agora a cura e sejam abençoados em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Obrigado por ter me suportado até agora, pastor Emanuel. Peraí, sai daqui. Irmãos, a gente entende e aprendeu que tudo que a gente recebe a gente sela. Então eu quero selar na vida do apóstolo Gilvan e na vida da pastora Ana Regina a oferta da nossa igreja para vocês, e vai ser como selo, como semente, não só para nós, mas também para aqueles que estiveram aqui nessa noite, e a gente sabe que isso frutifica. Guarda isso com você, né? E hoje não é só aniversário da igreja CCR Itaipava, mas nós queremos comemorar o aniversário também da nossa irmã, nossa diaconisa, que amanhã vai estar completando mais um ano de vida, a Martinha. Vem cá, Martinha. E eu queria que a gente, na hora que cantar o parabéns, não está cantando só para a CCR Itaipava, está cantando também para Martinha. Amém? Eu também faço aniversário. Amém? Vamos cantar parabéns? Peraí, vem cá. Hã? Ah, tem mais algum aniversariante, irmão, desse mês? Aí? Pode, vem cá. Vem cá. Amém? Mais algum? Não? Então vamos cantar parabéns para os aniversariantes e para a igreja CCR Itaipava? Vem cá, minha esposa. Vem cá, pastora Ana Regina. Quem começa, hein? Eu não sei começar esse negócio, não. Graças a paz, irmãos. Vamos agradecer a Deus, né? Pela vida da Martinha, Fernanda, a bênção do Senhor, e pela vida da igreja, né? Graças a Deus, 5 anos
filhinhos, né? Como o João dizia, filhinhos. São bem novinhos, né? Mas já muito preciosos para Deus. E frutificando. Continuem gerando para o Senhor, né? Que a igreja continue gerando almas, filhos e outros filhos semelhantes a Jesus. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos por essa noite tremenda na tua presença. Tua palavra viva que nos edificou. Que nós possamos realmente entender o teu tempo, caminhar no teu tempo, aceitar o teu tempo, viver o kairós do Senhor, ser submissos à tua vontade em todo o tempo, sendo alvas as nossas vestes e nunca faltando óleo sobre a nossa cabeça. É isso que nós buscamos para esse tempo, como igreja do Senhor, como comunidade Ruach HaKodesh, que completa 5 anos de vida. Parece pouco, mas o Senhor já tem escrito uma história para esta comunidade. O Senhor tem planos para esta comunidade e muitos filhos, muitos filhinhos, o Senhor há de acrescentar a nós, através do pastor Emanuel, da pastora Geise e desses irmãos que se reúnem aqui em teu nome. Nós te agradecemos também pela vida da Fernanda, papai, pela vida da Martinha. O Senhor tem dado vida a elas e elas são um presente de Deus para nós. Que o Senhor acrescente saúde, que o Senhor recolha, Senhor, os desejos do coração das tuas filhas. Traga respostas rápidas para as suas orações. Lhes dê saúde, derrama a tua graça sobre elas e que em tudo elas sejam bem-aventuradas. Em nome de Jesus, que a tua boa mão seja sobre cada um de nós, que nós possamos guardar a tua palavra no nosso coração para não pecar contra ti, papai. E que essa semana que se inicia hoje seja uma semana de bênção, uma semana onde iremos guardar muitos testemunhos e contar as tuas bênçãos, papai, porque o Senhor tem nos abençoado para a glória do teu nome. Amém, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, queremos agradecer a presença de vocês, aqueles que aceitaram o nosso convite. É uma alegria tê-los conosco. Nesses 5 anos, o Senhor tem acrescentado no tempo dele, né, apóstolo? E tem sido bênção a vida de cada um de vocês. Sintam-se participantes, irmãos. A igreja é do Senhor. Amém. Nós somos o corpo de Cristo, cada um de nós, unidos, né? Para que possamos fazer a vontade do Senhor. Uma igreja não se faz só com o pastor, não se faz só com o diácono. Uma igreja se faz com o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo nesse lugar. Então, sintam-se, né, privilegiados, porque Jesus te amou primeiro. E nós estamos aqui já numa caminhada de 5 anos. Né? Quando uma pastora falou, aqui, ó, 5 aninhos, né? Pequenininhos, né, mas amados do Senhor. E é o próprio Senhor que vai nos acrescentar não só mais pessoas, mais membros, como também maturidade. Amém? Para que nós possamos seguir naquilo que o Senhor tem para cada um de nós e para esse lugar. Você é bênção na nossa vida, então comemore. Você faz parte desse momento. Amém? Coloque a sua mão assim. Que a graça de Deus, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos nós que amamos e esperamos a vinda do Senhor. E todo o povo de Deus diga amém. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Amém, queridos. Não vá embora. Nós temos um bolinho ali separado para a gente comemorar o nosso aniversário. Não saia sem pegar o seu pedaço. Lembrando, irmãos, você falou do batismo? Quinta-feira agora nós vamos continuar a nossa aula de batismo. Nós começamos semana passada a primeira aula, essa semana vai ser a segunda aula. Se você ainda não veio na primeira aula e quer participar, vem aqui na quinta-feira às 19 horas, tá bom?
se você conhece alguém que deseja se batizar e quer se batizar, traga ele para aqui para fazer o curso de batismo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus seja contigo em nome de Jesus. Amém. Marcos, bota um sonzinho aí, Marcos.